Bom dia a todos, que a paz de Yahshua esteja com cada um que aqui se encontra presente e aqueles que estão pelos canais de comunicação do Instituto ID Prover e que vão assistir esse conteúdo, esse ensino em outro momento. Antes da gente dar início ao ensino, vamos fazer uma breve oração para que a gente possa receber do Senhor a ministração e que a gente possa compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então vamos fazer uma breve oração e dar início a esse encontro, né? A essa reunião missionária. Pai eterno, que sejamos edificados pela Tua palavra, te pedimos em nome de Yahshua, que o poder e o operar do Espírito Santo da verdade haja em nossos corações, em nossas vidas, para a glória do Pai eterno. Que sejamos transformados por meio dessa palavra e que possamos entender o que o Senhor quer nos falar sobre a questão de cidadania celestial, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Yahshua. Amém. Tudo bem com vocês? Está todo mundo em paz, tranquilo nessa manhã? Vamos dar início, então, neste momento, ao ensinamento. Que vocês possam, se for o desejo do seu coração, fazer algumas anotações e que a gente possa verdadeiramente compreender. Essa passagem encontra-se em Filipenses 3:20. A gente vai fazer só a abordagem da primeira etapa, mas acredito que já vai nos dar um bom entendimento sobre aquilo que o Senhor quer falar sobre cidadania celestial. Quantas vezes decidimos algo em nossas vidas que podem mudar a trajetória e o rumo dela? Temos, portanto, dois caminhos diante de nós a todo momento. Cada decisão, ela pode ser tanto uma decisão que vai modificar o rumo da tua vida por anos, né? Ou até mesmo até os teus últimos dias aqui na Terra e influenciar a tua eternidade, como pode ser algumas decisões que não tem tanto impacto assim, mas vai influenciar no teu dia a dia, no teu cotidiano, né? Na tua vida em si. Então, esses dois caminhos, a gente tem como um leva para decisões temporais. O que são decisões temporais? São decisões que vão impactar no agora. Eles vão impactar no teu presente momento e com consequências futuras dentro dessa vida que a gente está vivendo. Perfeito? Por isso que ela tem começo, meio e fim. Por isso que ela é temporal. Mas, ao mesmo tempo, algumas decisões que a gente olha como temporal, ela tem o quê? O impacto atemporal, que é na eternidade. Perfeito? Então, diante disso, a gente encontra outro caminho de decisões, que são as decisões eternas. Perfeito? Essas decisões eternas, elas vão impactar na sua vida eterna. Você toma as decisões aqui, mas ela vai impactar na tua eternidade. Perfeito? Essas decisões, elas são, então, portanto, atemporal. Ultrapassa a linha do tempo presente ao qual vivemos. Perfeito? Define onde você passará a sua eternidade. Ou seja, a questão da nossa cidadania celestial, ela envolve dois pontos. O primeiro ponto, as decisões temporais. O segundo ponto, as decisões terrenas. Então, eu tenho essas duas questões sobre a minha vida para poder analisar. Mas entenda uma coisa, nós fomos doutrinados a viver e tomar só decisões temporais. Perfeito? Nós só tomamos decisões temporais. Nós não conseguimos fazer uma divisão na nossa vida do que é uma decisão temporal e do que é uma decisão eterna. Perfeito? Ou você consegue? Bem, se você não treinar a tua mente, provavelmente você não vai conseguir.
Porque normalmente o que o sistema religioso ensina, por exemplo, para você entender a separação de uma coisa e outra, é que o que é uma decisão eterna na visão das religiões? Você ir para a igreja, você prestar o teu ministério lá, né, uma obra dentro da igreja, seja qual for, e você ser uma pessoa assídua, né, em relação à frequência, a estar presente, enfim, a fazer as obras na igreja. Então, nesse momento, somente nesse momento, as decisões que você está fazendo são eternas. Perfeito? O batismo, a ceia, o dízimo, né, as ofertas. Então, esses eventos, para eles, são eternos. Perfeito? A maioria, não estou dizendo, né, não vou generalizar aqui, mas a maioria é essa teologia, esse formato de pensamento. Aí o que é decisões temporais para esse grupo, né? É o quê? A tua vida secular, que a teologia descreve. Então, o que você vive fora? Casamento, filhos, emprego, estudo, né? Essas questões são temporais. Perfeito? Tá bom? E vai impactar aqui na Terra. Mas olha que interessante, aí só para entender e a gente dá sequência. Quando a gente pensa na questão temporal e eterna, sobre uma expectativa maior de vida, o meu emprego, o meu trabalho, a minha profissão, a minha qualificação, ela pode ser eterna e não temporal. Consegue compreender? Por quê? Porque o meu propósito, o meu ofício pode ser dado por Deus. Através dos dons e talentos. Pode ser que no decorrer eu descubra que aquele ofício é o meu ministério. Por exemplo, quantas pessoas Deus nos separou, por exemplo, para ser empresários? Não importa o tamanho, pequeno, médio, grande, mas é um empresário. Uma pessoa que acha um meio de vida de sustentar sem estar empregado dentro de uma organização é um microempreendedor, é um empresário. Em outras palavras, sabe? Ou seja, ali é o ofício de vida que Deus empregou. Então, dali ele pode viver as experiências eternas. A família dele pode ser também uma decisão eterna. Se ele seguir o caminho qual Deus confiou, é uma decisão eterna. Tá? Ou seja, então qual que é a proposta? É que você tenha mais decisões eternas do que decisões temporais na tua vida. Aí eu quero dar um exemplo, então, invertendo esse papel, e qualquer dia eu faço um ensinamento só sobre isso, que é uma coisa mais extensa, né, do que esses pontos que eu estou colocando. Aí o que a gente, invertendo esses papéis, entendendo que o meu trabalho ele pode ser uma decisão eterna. A minha casa pode ser uma decisão eterna. Né? O meu ministério pode ser uma decisão eterna. O ofício que eu vivo, aquilo que eu faço, pode ser uma decisão eterna. A escola, o estudo, né, de formação que eu venho a fazer, ela pode ser também uma decisão eterna, desde que eu coloque tudo diante de Deus, perfeito? Aí o que vai passar a ser uma decisão temporal? O meu alimento, por exemplo. O meu almoço, a minha janta, o meu café da manhã. Porque eu preciso me alimentar para ter energia, para ter força para poder suportar os dias, para suportar o dia. Perfeito? Ou seja, então, olha só a diferença de uma coisa para outra. É claro que é muito mais amplo, mas eu separo um momento para fazer um estudo, né, um ensino somente dessa questão de decisão eterna e decisão temporal, para a gente poder compreender melhor as duas partes. Agora vamos lá. Cidadania celestial. Vocês já viram que é bem interessante, né? Então, cidadania celestial deveria ser o desejo do coração de todos os seres viventes e terreno. Perfeito? O desejo do nosso coração deveria ser buscar essa cidadania celestial. A ambição do coração deveria ser o relacionamento íntimo com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, para transicionar, para que a gente possa transcender e ascender ao reino de Yahweh. Mas o que vemos? São pessoas ocupadas demais em filas intermináveis com um único propósito: viver a sua vida na terra, portanto, tirar o passaporte
terreno, ele é mais importante do que buscar a sua cidadania celestial. Perfeito? As pessoas passam muito tempo da tua vida em filas intermináveis buscando satisfazer os seus prazeres. Em filas intermináveis buscando satisfazer a sua felicidade, a sua necessidade, certo? As suas vaidades, né? Passam boa parte da vida buscando isso. Mas deixa pouco tempo verdadeiramente para buscar o que é eterno. Começamos então, neste momento, para todos que estão aqui presentes, aqueles que estão em casa assistindo este ensinamento, a nossa reunião missionária de hoje. Esperançosos por encontrar respostas e que nós possamos ser edificados pela palavra do Eterno. Portanto, boa reunião missionária a todos nós e que, se você que está seguindo pela plataforma de ensino do Instituto Ide Prover, deixa lá comentários. Se gostar deste ensino, compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas possam ser edificados por meio desta palavra. Comportamentos contrários que impede de reconhecer a sua verdadeira cidadania celestial, certo? Nós vamos ver agora alguns comportamentos, acredito aqui que tem um ou dois, que impede, ou um, mas a gente já vai ver já, que impede a gente de reconhecer a nossa cidadania celestial. Perfeito? Pensar somente nas coisas terrenas. Ok? Pensar somente nas coisas terrenas. Aí você vai pegar e falar assim, mas pensar é comportamento? Sim. Aquilo que você pensa de forma repetitiva se torna um comportamento. Ele vai entrar no seu hábito, vai entrar no seu padrão de vida e vai se tornar ali no futuro, não tão distante, né? Vai se revelar em comportamento, vai se revelar em ações. Filipenses 3,19. Quanto a estas pessoas que pensam somente nas coisas terrenas, quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Olha como é intenso essa mensagem. Pensar somente nas coisas terrenas. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. Já está claro, já está definido, é uma coisa muito direta. O seu Deus é o estômago. Uau, aqui já está falando de um outro detalhe. Do ego. Né? Quantas pessoas que não têm um ego tão inflado que... E tem orgulho do que é vergonhoso. Dos maus comportamentos, dos maus caminhos, daquilo que não agrada a Deus, daquilo que é pecaminoso. As pessoas têm orgulho. Eles só pensam nas coisas terrenas. Muitos se comportam como se a terra fosse nosso último destino. Quantas pessoas aqui hoje, que estão nessa sala, que ou já pensaram ou ainda pensam que a terra é o seu último destino? Eu vou viver, ter um processo da minha vida, depois eu vou morrer, enfim. Quantas pessoas? Vive como um Deus. E a principal coisa que essa pessoa faz, idolatra-se a si mesmo. É uma pessoa que tem, né, como a palavra diz, o seu Deus é o seu estômago. Sente-se orgulho por praticar o pecado e gasta a sua vida pensando em como viver bem nesta terra. Perfeito? A maioria das pessoas tem isso como mentalidade de vida e como prática de vida. Agora vamos entender uma coisa. A questão do ego. O ego é um conceito da psicanálise foi desenvolvido por Freud. Na estrutura da personalidade humana,
o ego, segundo ele, representa a parte consciente da mente que opera com base no princípio da realidade. Trazendo isso para uma forma mais simples, o nosso ego, ele cria a nossa realidade. E aí a gente vai em busca disso. E o ego, ele é um ponto central na nossa personalidade. Perfeito? E isso faz com que a gente caminhe muitos através do ego. As pessoas que têm um ego muito alto, vamos dizer assim, muito elevado, ele vai criar uma realidade para buscar aquilo a todo custo, a todo meio. E se o desejo dele for as coisas dessa terra, ele vai dar a vida dele por isso, por esse objetivo, por esse propósito. 3 tipos de comportamentos ou filosofias de vida que essas pessoas buscam apresentar em seu modo de pensar ou de viver mesmo. A primeira questão, a busca pelo prazer. Mas não é a busca pelo prazer de uma forma momentânea, ir num lugar, conhecer uma determinada região, visitar um país. Não. É como finalidade de vida. Certo? A pessoa tem isto como finalidade de vida. Então, todos os planos, todos os projetos, a centralidade na vida dessa pessoa é buscar prazer. Outra questão é o controle das emoções. Mas qual que é a finalidade desse controle das emoções ou não? É ter uma vida bem vivida. Em questões interior e até mesmo em questões exterior. São pessoas que tudo o que ela faz em relação a controlar as suas emoções, os seus instintos, né, os seus sentidos, é que vai condicionar ela a ter uma vida bem vivida. Certo? A busca pela felicidade é o terceiro item. Mas aqui o foco é uma vida suprema. Ou seja, a pessoa coloca como objetivo o status da vida dela como se fosse uma pirâmide, subir um morro, ela ficar lá no pico, no topo. Então, toda a vida dela é projetada para buscar essa felicidade. E aí ela condiciona a isso. Mas, como a gente viu em Filipenses 3,19, essas pessoas que se dirigem para as coisas terrenas, sejam elas para buscar a felicidade, o controle das emoções para ter uma vida bem vivida e a busca pela felicidade, essas pessoas, eles só pensam nas coisas terrenas. E se você quiser entender um pouquinho mais dessas questões, da busca pelo prazer, do controle das emoções e a busca pela felicidade, assista o material, o conteúdo que vai estar disponível nas nossas plataformas sobre filosofia do mundo versus Cristo. Lá você vai entender um pouquinho essas filosofias, né, que foram colocadas nas sociedades e perpetuam praticamente de geração a geração. O versículo base de hoje encontra-se em Filipenses 3:20 e vamos ver 2 versões aqui. A primeira, King James, 1611. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Na nova versão transformadora, nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui temos um problema a ser resolvido. A sua cidadania terrena versus a sua cidadania celestial. Por quê? A palavra que lemos agora há pouco diz que a nossa cidadania está nos céus. Não está na terra. É a primeira questão. A cidadania celestial está no céu, não na terra. A outra nos diz que ela vem do céu. Ou seja, ela vem no sentido para a minha vida, mas ela vem do céu. Ou, de uma forma mais abrangente, eu preciso atrair ela para a minha vida.
né? Olhando no pensamento mais abrangente, é como se eu tivesse que atrair ela para a minha vida. E a outra está no céu, como se eu tivesse que ir buscá-la, ir de encontro. Existem alguns requisitos para que você tenha a cidadania de outro país, por exemplo, certo? Eu quero uma cidadania de um país tal. Vai ter alguns requisitos que eu vou ter que cumprir para adquirir essa cidadania. Porque todos nós, cada um de nós, seja em qual localidade vive hoje, tem uma cidadania, que é a cidadania da onde a pessoa nasceu. Certo? Mas você pode, como a gente vai ver aqui a seguir, a questão de buscar uma outra cidadania. Como também existem alguns requisitos para que você tenha a cidadania celestial. Perfeito? A palavra diz muito claro, de forma muito direta, que nós temos que buscar a nossa cidadania celestial. Vamos abordar um pouco mais sobre isso. E você, ao final, poderá fazer uma análise do caminho ao qual tem percorrido, pensando somente nas coisas terrenas ou dedicando um tempo da tua vida para as coisas eternas. Então, a gente tem que ver uma questão aqui. A questão das coisas terrenas, que vai implicar na minha cidadania celestial, e as coisas eternas, ou seja, o tempo que eu gasto para buscar as coisas eternas. Vamos ver, portanto, a questão da cidadania terrena. A ideia da cidadania terrena, ela tem origem grega, ou seja, as suas origens são gregas, por meio da sua filosofia. Ou seja, isso foi construído, né, de geração em geração há tempos atrás. É um conceito que exerce influência na forma como os seres humanos vivem o dia a dia, participam politicamente e reivindicam os seus direitos de acordo com sua nacionalidade e as leis e regimento desta nação, ao qual a pessoa pertence. Em alguns casos, existem pessoas que possuem a dupla nacionalidade, que a gente vai ver adiante. As influências da cidadania terrena. Então vamos ver ali, a gente viu que existem algumas influências, e a gente vai ver algumas delas aqui. A influência no nosso modo de vida. Perfeito? Uma das questões da cidadania terrena, né, ela vai mexer, ela vai mover o nosso modo de vida. Logo, ela vai então agir no nosso modo de pensar e a consciência da realidade, vivida, experimentada ou subjetiva e projetada. De uma forma bem simples para a gente entender, o nosso modo de vida, o nosso estilo de vida, ele é impactado pelos pensamentos, que é a filosofia cultural, que é o meio como uma pessoa vive, né, dentro da sua esfera de atuação, seja ela local, seja ela como um município, por exemplo, né, ou o estado, ou até mesmo o país. Essas influências vão atuar diretamente no seu modo de vida, a sua cidadania. E ela pode ser vivida e experimentada de que modo? Cada um de nós vive essa realidade. Nós enfrentamos essa realidade dia a dia. Cada região, se você for para uma determinada área, na mesma cidade, você vai encontrar formas de modos de vida totalmente diferentes um do outro. E a questão do modo de vida subjetivo e projetado é aquilo que a pessoa, na sua consciência, idealiza uma realidade. Então ele fala, não, eu não quero esse modo de vida. Eu vou viver este modo de vida. Perfeito? Tem pessoas da mesma família, na questão de subjetividade, a mesma família, vive na mesma casa, no mesmo ambiente, mas tem realidades de vidas diferentes. Por isso que ela é subjetiva. Cada um tem a sua forma de enxergar a vida. Outra questão, influencia nas lideranças que governam a nação. A questão da globalização cultural e social é muito forte aqui. Antes, há tempos atrás, quando não tinha a questão da internet e outros meios de comunicação que está mais abrangente, era mais difícil você ter um tipo de cultura aqui e essa cultura interferir na outra cultura.
em outro país, em outra região. Mas hoje, com essa interação, se tornou mais fácil. Se tornou, na verdade, até mais rápido, né? E praticamente a gente acaba não vendo tanta diferença em algumas culturas. Mas mesmo assim existe, né? Costumes muito peculiar em algumas regiões. Influência na reivindicação dos nossos direitos como cidadãos, né? No município, estado ou país, né, de origem, a sua nacionalidade. Você vai agir conforme as leis do seu país, da sua nação, as leis municipais. Quem mora, por exemplo, em condomínio tem as suas leis ali que você também tem que seguir. Ou seja, nós somos direcionados, de certa forma, para que a gente tenha uma estrutura, né, para sobreviver, para viver como seres humanos e como de uma forma coletiva. Então, existe uma parte que não é ruim, é até bom. Já pensou se nada disso existisse? Como que seria a sociedade? Provavelmente um caos, toda ela desorganizada, toda ela desestruturada. Mas a gente tem que entender que este modo, ele mexe na minha parte espiritual. A dupla cidadania é o titular da nacionalidade de 2 países. Essa pessoa atende aos requisitos e leis desses 2 países. Viver aspectos culturais de 2 nações. Ou seja, essa pessoa, digamos que ela tenha uma nacionalidade brasileira, de origem, e aí ela consegue, né, uma segunda nacionalidade, por exemplo, em outro país. Porque as leis daquele país, ela consegue comprovar e ter essa dupla nacionalidade. Automaticamente ela passa a viver essas 2 culturas. E essas 2 culturas vão impactar o modo dela de agir, de pensar, da consciência, e principalmente na questão espiritual dela. Depende aonde é essa outra nacionalidade. E isso chegamos numa questão. Na questão transcultural. É a interação ou a fusão de diferentes culturas em uma sociedade. Ou nós interagimos com essas culturas, ou essa cultura passa a fundir na nossa cultura. E isso automaticamente vai afetar totalmente a nossa questão em relação à nossa vida espiritual. Não tem como não impactar. E é por isso que você precisa conhecer para você decidir. É por isso que você precisa conhecer para você tomar as suas decisões e tomar as suas ações. Perfeito? E é a próxima parte que a gente vai ver aqui na sequência. Então, a gente carrega uma identidade terrena. Devido à nossa cultura, tradição, comportamentos e linguagem. Isso a gente acaba levando para onde a gente vai. E a gente acaba recebendo também essa identidade desses lugares que a gente transita. Se a gente fica um tempo maior nesses locais, a gente acaba absorvendo um pouco dessa cultura, um pouco dessa tradição, dos comportamentos e da linguagem desta região. E isso é importante para a nossa existência, para o nosso crescimento espiritual, social e econômico. Isso é importante. Só que temos que entender o que isso pode prejudicar. Porque se ao mesmo tempo ele ajuda no nosso crescimento espiritual, nós temos que observar o que isso pode prejudicar também o nosso crescimento espiritual. Agora, quando isso pode se tornar um problema? Para que você possa garantir a sua cidadania celestial. Quando só pensamos nas coisas terrenas. E isso torna-se um estado de consciência. Como Filipenses 3,19 descreveu, eles só pensam nas coisas terrenas. Existe esse tipo de pessoas que nós devemos se afastar desses tipos de pessoas.
em pensar somente nas coisas terrenas. Você gastará o tempo da sua vida voltado a este mecanismo imposto por um sistema mundial, que atua diretamente em suas escolhas e tomadas de decisão. Neste caminho, você vai desenvolver um sentimento de pertencimento sobre regiões, áreas, cultura. E vai passar o quê? A não acreditar em outra realidade de vida. Logo, o teu propósito de vida, você vai apostar tudo nessa vida. E não vai se lembrar que ela é passageira e é temporal. Você vai colocar todo o teu esforço no aqui e agora. As tradições humanas. Colossenses 2,8 nos ensina: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Como foi dito aqui, assistam em outro momento, Filosofias do Mundo versus Cristo. O povo sendo liberto do Egito. Olha que interessante. O povo, ele sendo liberto do Egito, mas levando consigo as tradições desse povo egípcio. Mas não para por aí. As tradições humanas, eles tendem a passar de pai para filho e de geração para geração. Josué 24, versículo 2 nos ensina. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. O que o Senhor está nos ensinando neste momento? Não importa o que você faz, não importa o modo que você vive, Ele te conhece intimamente. Você não tem como se esconder diante dele. E não importa, vai passar de geração para geração. Ele sabe o que os teus antepassados fizeram. Ele sabe o que as gerações fizeram. E lembra da questão da identidade? Lembra da questão daquilo que a gente deixa registrado? Daquilo que a gente ensina para os nossos filhos? Isso vai sendo passado. E por isso que algumas questões precisamos romper, precisamos quebrar. Você pode decidir em escolher viver somente o aqui e agora. E muitos já tomaram essa decisão e estão com a mente enraizada nas coisas terrenas. Você vai ver muitas das vezes famílias que parte da família decidiu viver a parte terrena. E uma pequena parte da família resolveu viver as coisas espirituais. Perfeito? E isso é uma decisão que cada um deve tomar, que cada um tem que tomar. Mas o que espero é que muitos ainda tenham a coragem de Josué, e em meio ao seu povo, antes deles responderem quais caminhos iam seguir, Josué disse: veja em Josué 24, 15, essa questão da duplicidade de cidadania e qual caminho que você deve escolher. Que você tenha a sabedoria de fazer o que Josué fez. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Perfeito? Eu e a minha família serviremos ao
Senhor. Aqui tem duas questões muito interessantes. A primeira é que Josué já entra de forma bem direta e objetiva. Escolham hoje a quem irão servir. E ele traz duas questões muito importantes. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, ou seja, já era um ciclo geracional, que vinha passando de geração para geração. Aí depois ele fala assim, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Ou seja, aquela terra que o Senhor deu para eles, eles pegaram as culturas, as tradições e passaram a viver por meio dessas culturas e tradições. Então, quando o Eterno te manda para uma cidade, para uma região, para um estado, para um município, você tem que tomar cuidado se você vai seguir aquela cultura que lá está. Que pode ser que aquela cultura de lá te separe do Criador. Nós vivemos hoje num mundo onde existe a liberdade de escolha. Existem as religiões e você segue a tua. Você não pode, por esse fato, desrespeitar aquilo que as outras pessoas acreditam. Mas se você acredita na palavra do Eterno, você precisa viver conforme a palavra do Eterno. Esta é uma questão que a gente precisa definir. Não ficar julgando as outras pessoas. Não ficar condenando as outras pessoas. Mas a palavra diz que a gente tem uma escolha para ser feita. Quem a gente vai servir? E espero que possamos fazer o que Josué fez. Escolher servir ao Senhor. Josué estava declarando diante do povo que a sua cidadania era celestial. E deixou para que cada um escolhesse o caminho ao qual iria seguir. Escolham hoje a quem irão servir. Isso tem que ser a verdade do nosso coração. Isso tem que ser o desejo do nosso coração. Eu vou servir ao Senhor. Ponto, sirva ao Senhor. Se as pessoas escolhem servir a outros deuses, vamos dizer assim, ou ao Deus de si mesmo, como a gente viu anteriormente, que eles sigam seus caminhos. Mas que você tenha a escolha de servir quem? Ao Senhor. Isso faz com que eu me lembre do dia de Pentecostes. Atos 2:37. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Se eu tenho uma escolha para seguir, e agora, o que farei eu? Diante de tudo isso, diante de todas essas diversidades e caminhos que existem, né, para a minha vida, o que faremos? Ou serviremos ao Deus vivo, ou serviremos aos nossos deuses, que seja o meu Deus, o ego, a minha vaidade, a minha soberba, a questão do meu status, fama, poder, vontade. O que eu vou seguir? Antes de ver o que Pedro respondeu, vamos agora conhecer o caminho para a cidadania celestial. Cidadania celestial, como a própria palavra descreve, ela vem do céu. Por meio de Yahshua, Filho do Eterno. Neste momento, não possui um formato físico ou visível aos nossos olhos, pois alcançamos ela por meio da graça, da fé e da crença em Yahshua, o nosso Salvador. Portanto, para aqueles que alimentam sua fé nele, vivem conforme seus ensinamentos, suas leis, no mesmo espírito e numa mesma esperança. Para essas pessoas, aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. E a presença que Yahshua, e a esperança que Yahshua nos deu, a esperança que Yahshua nos deu é essa. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20.
Logo, o que eu devo fazer? Atos 2:37. A resposta que as pessoas esperaram diante de Pedro. Porque as pessoas perguntaram: irmãos, que faremos? O problema, agora, como conseguir essa cidadania celestial? Os testes de Iarro para garantir a nossa cidadania, porque existem os testes do Pai. Então eu tenho que encontrar o caminho de como conseguir, dos testes e a solução para esse problema. Agora então vamos em busca do caminho para a gente conseguir essa cidadania celestial. Primeira questão: a cidadania celestial, como a cidadania terrena, a gente precisa então apresentar algumas coisas para completar alguns requisitos. Eu consigo a minha cidadania celestial sem arrependimento? Viver a minha vida como eu vivia? Não. A gente viu que até em Josué, de certa forma, ali era um ato de arrependimento. Ele chamou o povo a um ato de arrependimento. Então, a primeira questão, o arrependimento. A porta de entrada. Eu preciso chegar nesse balcão celestial para entrar com meu coração arrependido, contrito. Atos 2, de 38 a 39. Pedro respondeu: arrependam-se. A primeira coisa que Pedro deu a resposta com aquele povo que estava lá: o que faremos? Que estava com o coração aflito. Pedro pede: arrependam-se. Depois, ele traz uma esperança. Qual é a esperança? Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Olha como é maravilhosa essa revelação do Senhor. Mas agora eu vou ler o texto completo para vocês entenderem. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então, eu preciso me arrepender. E este arrependimento, ele pode alcançar os meus filhos. Por quê? Porque o meu modo de vida vai mudar. A forma com que eu encaro a vida vai mudar. O posicionamento meu diante das circunstâncias da vida vai mudar. E isso vai refletir nos meus filhos. Vai refletir nas pessoas de longe, aonde eu for, aonde eu passar. Eu vou levar a mensagem que eu carrego. Lembra do que a gente falou anteriormente? A identidade que a gente carrega. E isto vai alcançar, por meio das nossas vidas, todos aqueles que o Senhor chamar. Bem, entendemos que arrependimento é importante, é necessário. Qual seria um outro atributo, vamos dizer assim, que deveríamos apresentar? O temor ao Senhor. Deveríamos ter um caráter de integridade e de fidelidade com o Senhor. Josué 24:14. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Olha como ele é bem direto. A palavra que ele traz é: joguem fora. Você e eu precisamos jogar fora da nossa consciência, dos nossos pensamentos, da nossa imaginação, dos nossos comportamentos como vida, hábito, estilo de vida, propósito. Jogar fora tudo aquilo que não
pertence ao Senhor, tudo aquilo que ele não quer, que ele não se agrada. Porque neste momento aqui, onde Josué estava falando, ele estava falando de coisas visíveis. Porque naquele momento, os deuses que as pessoas adoravam eram visíveis, eram estátuas, em suas maiorias. Ali eles colocavam sua fé. Hoje nós vivemos uma realidade muito mais intensa. Os deuses de hoje estão dentro da nossa mente. Como a palavra descreveu anteriormente, o seu Deus é o estômago. Ou seja, o seu ego, a sua vaidade, a sua soberba, às vezes muito a sua arrogância, acaba criando dentro de você, dentro da pessoa, do ser, uma idolatria a qual ele não consegue enxergar o Criador. E passa a não temê-lo. Então, o que precisamos fazer? Temer ao Senhor. Integridade e fidelidade. Dessa forma, a nossa consciência tem que ser transformada. A nossa mente tem que ser transformada e os nossos comportamentos precisam ser transformados. Depois disso, nós temos o quê? Os testes de IAL para garantir a nossa cidadania celestial. Sem obras, a fé é morta. É muito fácil ler isso. Sem obras, a fé é morta. Aí o que as pessoas vão e fazem? Qualquer obra. De qualquer jeito. Porque eu estou fazendo. Mas não é assim que o Senhor quer. Não é assim que o Senhor aceita. Nós precisamos servir ao Senhor com espírito de excelência. Nós precisamos servir ao Senhor com o coração desejoso em servir. Então, para Ele, para o Senhor, temos que fazer o quê? O nosso melhor. Não podemos entregar pela metade. Fomos ensinados e doutrinados a ser mediano. Se você for ver, faça uma análise muito simples. Qual que é a média, qual que é a nota a média para você passar numa escola, numa universidade? Existe a nota média, ou seja, mediano. E existe a nota máxima. Mas qual nota que os alunos vão buscar? A máxima ou a média? A média. Porque a média já está bom, a média eu já passei. Só que Deus não vai aceitar a tua média. Porque média para Deus é medíocre. Você não está fazendo o teu máximo. Você não está fazendo o teu melhor para Ele. Então isso se torna medíocre. E você pode ser reprovado. Agora então vamos entender. Sem obras a fé é morta. Aonde eu encontro isso? Tiago 2,26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Mas olha como a palavra é muito forte. Assim como o corpo sem o espírito está morto. Você não levanta todo dia para fazer suas coisas? Para trabalhar e estudar, né? Você não se levanta? Para você se levantar, você precisa do espírito. É isso que ele está falando. Então a mesma coisa, para que eu esteja vivo diante do Senhor, eu preciso estar fazendo as obras que Ele me confiou. As obras a qual eu fui chamado para executar. Agora o que eu preciso entender? Somos movidos pela fé. E manifestamos a fé por meio das ações e comportamentos. Ou seja, a fé, ela só é verdadeira em nós se ela nos movimentar. A fé, ela só vai criar um efeito de transformação se eu me mover por meio dela. E de uma forma bem simples aqui, não vou entrar em detalhe, mas eu vou trazer só um exemplo, você pode pesquisar, estudar, e você vai entender de forma mais profunda, é o caso da Raabe. Os espias foram lá espiar a cidade de Jericó. Eles passaram por um aperto e encontraram Raabe. O que Raabe fez? Raabe já ouvia falar do Deus vivo. Então, ela acreditou no Deus vivo e escondeu os espias. Depois deu um caminho de fuga para os espias. E aí ficou somente com a fé. Mas ela fez a obra antes. Qual a obra? Esconder os espias. E fazer com que os espias saíssem daquela cidade forte em segurança.
E essa fé moveu a vida da Raabe. E é essa fé que tem que mover as nossas vidas. Fazer aquilo que o nosso coração está desejoso em fazer para agradar o único que é digno de receber, o nosso Senhor. Somos provados para serem aprovados. É tão bonito ouvir isso, eu acredito que deve ter até louvor sobre isso. Somos provados para serem aprovados. Parece ser doce, uma flauta cantando. Mas não é tão simples assim. Tiago 1,12 nos ensina: feliz é o homem que persevera na aprovação. Ou seja, para eu ser aprovado, eu preciso perseverar na provação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Eu li bem devagarzinho para a gente entender, para não cortar nenhuma parte. Feliz é o homem que persevera na provação. Quando você está em prova, você persevera ou você murmura? Muitos murmuram. Outros aprenderam o que Jesus fez, ficar em silêncio e passar pelo processo. Depois, porque depois de aprovado, ou seja, eu preciso ser aprovado. Eu não vou ter um depois se eu não for aprovado. Eu só vou receber a coroa, como está escrito aqui, depois de aprovado. Quando a gente se forma na escola ou no curso técnico, que a gente vai receber o diploma, o certificado. É isso que está dizendo aqui. Para que eu receba o meu certificado de cidadania celestial, que é a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam, eu preciso ser aprovado. Tenha como propósito de vida receber a coroa da vida, que é promessa de Yahweh. Se você verdadeiramente o ama, em verdade e em espírito, tenha esse desejo no seu coração. Apenas uma observação aqui: perseverança. Qualidade de quem persiste, que tem constância em suas ações e não desiste diante das dificuldades. Perseverança não é acordar um dia bom e fazer as coisas e no dia mal ficar sem fazer. Perseverança é, ou no dia bom ou no dia mal, eu preciso persistir. As coisas não estão acontecendo, eu preciso persistir. Eu preciso ter constância. O ser humano hoje em dia perdeu essa palavra de vista, de ter constância para realizar suas obras. E acaba por desistir com facilidade diante das dificuldades. Qualquer dificuldade que passa por um tempo, para muitos já é imposição, já não é de Deus, já não provém de Deus, Deus está te provando. Davi, ele foi ungido num certo período. Demorou em média 13, 14 anos para ele ser rei daquilo que ele foi ungido. E foi perseguido por todo esse tempo. Mas chegou na hora determinada por Deus, ele recebeu a coroa. Por quê? Porque ele perseverou, ele não desistiu, ele creu na palavra, ele acreditou na promessa. E você, crê na palavra? Acredita na promessa? Então agora vamos em busca da solução. Vamos em busca da solução. A primeira questão que eu tenho que resolver: eu preciso ter uma consciência de estrangeiro e peregrino. Eu preciso ter uma consciência de estrangeiro e peregrino. E aonde que eu aprendo isso? Primeiro vamos lá em Pedro 2:11. Capítulo 2, versículo 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Contra o que ele vai guerrear? Contra a alma. Então, contra os seus sentimentos, contra as suas emoções, contra os seus sentidos. O mundo vai impor desejos carnais para que você se renda ao mundo. Mas, o que a palavra nos consola? Para que a gente viva como estrangeiro e peregrino no mundo. Ou seja, eu tenho que ter o meu coração, tenho que ter a minha consciência como eu não pertenço a esse lugar.
Eu preciso desenvolver a minha consciência para isso. Davi louva a Yahweh na questão das ofertas da construção do templo, em 1 Crônicas 29:15. Mas chega um momento que Davi, olha o que ele disse, diante do povo. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. Olha o que o rei Davi nos ensinou. Que os dias na terra, nós temos que viver como estrangeiros, forasteiros. E entender que os dias aqui, que os momentos aqui são como sombra. Passam depressa. E, principalmente, sem esperança. Porque se você colocar a tua esperança na terra, você vai buscar as coisas da terra. Se você colocar a esperança no Criador, você vai viver conforme Ele preparou para a sua vida. É por isso que ele coloca que a terra é sem esperança. Porque nós não podemos esperar nada das coisas da terra. Porque aonde você coloca a tua expectativa de vida, o gatilho mental que você colocar, você vai buscar. Se você coloca como um gatilho mental ser bem-sucedido nesta vida, você vai colocar a tua esperança nesse gatilho mental. É isso que ele está ensinando aqui. É bem simples, na verdade. Mas o que a gente faz? Não é bem assim. Eu tenho essa vida, eu sou de carne e osso. Como que eu vou esperar as coisas que são espirituais, que eu não vejo? Isso é o desejo do mundo, que você, do mecanismo, que você realmente não enxerga as coisas através dos seus olhos espirituais. Que você não busca uma relação com o eterno através da eternidade. Então, a primeira questão, desenvolver uma consciência de estrangeiro e peregrino. Isso precisa ser feito. A outra, crer em Yahshua por meio da fé. Nós precisamos crer em Yahshua. João 6, 28 e 29. Então, eles perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. O que é crer? Convicção da verdade de algo. Resultado, fé. Você precisa ter convicção de que Jesus pisou nessa terra. Você precisa ter convicção que a palavra de Jesus é digna da sua confiança. Você precisa ter convicção de que você precisa viver o que está escrito na palavra, para que a palavra te transforme. Você precisa ter convicção. E ter convicção é crer. Crer não é crer simplesmente e falar assim, não, eu creio em Jesus Cristo, mas eu vivo uma vida separada do que Ele ensinou. Então é uma crença falsa. Não é uma crença verdadeira. Crença verdadeira é viver conforme o que Ele ensinou. Então, se você quer a sua cidadania celestial, você precisa viver por meio da palavra. Porque quando for lá colocar os teus requisitos, a tua vida vai estar diante do trono. Então, estilo de vida, transformados pela palavra. Isso tem que estar impregnado em você. A pessoa tem que olhar para você e falar, nossa, o que aconteceu contigo? Eu fui transformado pela palavra. Antes de você falar, a pessoa precisa notar uma transformação. As pessoas fazem o contrário. As pessoas vão já com aparência externa de crente, de cristão, mas interno está todo bagunçado ainda. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós andemos, e não por aparência, mas que a verdadeira transformação ocorra. Ou seja, você precisa ser impactado para impactar. Você precisa ser restaurado para restaurar. Você precisa ser remido pelo sangue, para que o sangue possa remir outras pessoas. Porque as pessoas precisam ver através de você uma esperança, não neste mundo, mas em Yahshua. Esta é o caminho para a cidadania celestial. E agora, por fim, vamos ver a questão
do caráter de Cristo. Como eu comentei com vocês em outro estudo, 1 João 2,6 é a base que eu venho trazendo esses dias e acredito que vocês já até decoraram. Agora eu quero ver se vocês estão colocando em prática. Porque decorar é fácil. Agora, pôr em prática já é um pouquinho mais difícil. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Então, se você diz que pertence a Yahshua, viva como ele viveu. Se você diz que pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo, viva como ele viveu. Se você diz que pertence ao Messias, viva como ele viveu. Ponto. Agora vamos falar da integridade. Caráter íntegro. Parece que esse nome sumiu do vocabulário e da boca de muitas pessoas. E se sumiu da boca e do vocabulário, dos costumes, da cultura, pensa como comportamento. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Colossenses 3:23. A integridade faz você fazer tudo como se você estivesse fazendo para Deus, e não para os homens. Eu estou trabalhando para quem? Para Deus. Ah, mas, ok, a minha carteira lá está assinada em tal empresa, mas eu trabalho para Deus. Então eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor. E aquelas pessoas vão sentir a presença de Deus aonde eu estiver, no trabalho. Ah, mas lá eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo. Não tem muita importância o meu trabalho. Mas para o Senhor, Ele vê como importante o teu trabalho. Então dê o teu melhor. Tudo o que fizer, faça de todo o coração. Tudo, totalidade, integridade. Não se divida. Você vai para o teu trabalho, saiu de manhã, sai com alegria no teu coração. Por quê? Está servindo ao Senhor. Você está voltando do teu trabalho para casa, quando chegar em casa, chegue com alegria. Por quê? Você está servindo ao Senhor. Tudo o que você fizer. Então, integridade em tudo. Seja íntegro. E a segunda questão, do caráter que precisamos desenvolver. Segundo Timóteo 2:13 nos ensina. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Pois não pode negar-se a si mesmo. Fidelidade. Fidelidade já sumiu das culturas, já sumiu da prateleira. Já sumiu. E por isso nós temos dificuldades de ser pessoas fiéis. Mas olha que interessante. Se somos infiéis, ou seja, mesmo naqueles momentos que a gente fraqueja, que a gente erra, que a gente falha, que aí nós somos infiéis. Ele permanece fiel. Ou seja, às vezes vem na tua mente pensamentos de derrotado. Ah, o Senhor não me ama mais, o Senhor não me quer mais, eu errei, eu falhei, eu fiz coisas erradas, ah, eu estou perdido. Ele não pode negar a si mesmo. Então, arrependa-se, lembra lá no começo? Arrependa-se e busque um caminho seguro diante dele. Você não pode parar no meio da caminhada. Você não pode desistir na tua estrada. Arrependa-se e vá diante dele. Chegue diante dele. E coloque o seu coração diante dele. Por quê? Ele permanece fiel. Então toma muito cuidado naquilo que a tua mente também constrói, naquilo que a tua imaginação também constrói. Ah, o Senhor me abandonou. O Senhor não pode te abandonar. Porque Ele é fiel. É você que o abandona. Cada passo que você dá de comportamentos, de atitudes, é você que está se afastando dele. Não é ele que está se afastando de você. Ele não pode se afastar de você. Então, desenvolva um caráter de fidelidade. E agora, algumas lições, ensinamentos para a gente chegar ao fim do nosso estudo de hoje, sobre a cidadania celestial. Eu espero que até aqui vocês possam ter absorvido bastante conhecimento, bastante informação. De certa forma, é uma aula bem simples, mas o objetivo é de provocá-lo a entender um pouco sobre o que é cidadania celestial, o que é cidadania como exemplo da cidadania terrena, e que a gente precisa tomar posicionamento
e mudar os nossos comportamentos. Então, vamos lá a esses ensinamentos. Nossa cidadania terrena, ela é passageira, temporal. Portanto, existe um começo, meio e fim. E devemos viver experiências incríveis por meio desse dom de vida que o Eterno nos deu. Eu não posso olhar para a minha cidadania terrena e olhar como ruim. Eu tenho que viver aqui as experiências que Deus me deu. Porque é um dom de Deus, o dom da vida é um dom de Deus. Então não posso olhar de forma negativa. Entretanto, não devemos nos apegar às coisas deste mundo, no sentido de pertencimento e na inversão de consciência que o eterno é essa vida. Ou seja, inverter minha consciência, não, aqui é a eternidade, não tem outro lugar. Não, eu não posso crer nisso. Sendo assim, que vivamos com a mentalidade de peregrino e estrangeiro, usufruindo de tudo, sem destruir nada. Porque filhos do Eterno não destrói as coisas. Ele constrói. A segunda questão, a nossa cidadania celestial. Então ela é eterna, é atemporal. Portanto, existe começo. Onde começamos a nossa cidadania? Na eternidade. Um tempo na terra, esse tempo temporal que a gente vive, físico e visível. Mas ela não tem fim. E sim, uma nova vida além da nossa compreensão humana. Nós voltamos para a eternidade. Entretanto, o lugar da nossa volta está condicionado com as experiências que vivemos aqui, das escolhas que fazemos e das decisões que tomamos ao lado do Pai. Só é possível para aqueles que buscam relacionar com Ele, aqui e agora. Pois para os que creem, eu deixo uma boa notícia nessa breve vida que temos. A eternidade já começou para aqueles que, por fé, pela graça, creem no Filho, o Messias, o Salvador. Logo, aproveitem essa breve passagem na terra, com os olhos na eternidade, em Yahshua, Filho do Pai Eterno. Ou seja, a eternidade, se você crê em Yahshua, se você vive como Ele ensinou, na tua vida já começou. Você já ultrapassou na sua consciência os limites físicos. Você já está vivendo de forma espiritual, celestial. Você já está se relacionando com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, você já desenvolveu, como Davi em terra disse, somos peregrinos, estrangeiros, forasteiros nessa terra. Se a tua consciência tiver esta convicção, você já ascendeu às regiões celestiais. Você já é um cidadão celestial. Perfeito? E agora vamos fazer a conclusão final. Cidadania celestial. Filipenses 3:20. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Este foi o tema, foi a inspiração que o Eterno nos deu para a mensagem, para o ensino do dia de hoje. Então, neste momento, gostaria de pedir que aqueles que estão aqui presentes e em casa, se você quiser fazer, faça também uma breve oração, para que a gente possa agradecer ao Senhor por este momento, por essa manhã, né, onde a gente podemos aprender um pouco mais da sua palavra. Então, que possamos fazer uma breve oração para encerrar este ensino de hoje. Pai eterno, em nome de Yahshua te pedimos. Obrigado por nos ensinar um pouco mais sobre as questões da cidadania celestial. Que podemos entender e compreender tudo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações no dia de hoje. E que tenhamos a certeza que a nossa cidadania está nos céus. Que aqui tudo é passageiro, é temporal e um dia vai acabar. Mas a eternidade não. A eternidade não tem fim.
Portanto, abra nossos olhos do entendimento, encha os nossos corações do teu conhecimento, para que possamos viver mais de acordo com a tua palavra, de acordo mais com os teus ensinamentos, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Ialcha, pedimos que o operado Espírito Santo do Eterno haja em nossas vidas para todos sempre, para a glória do Pai Eterno. Amém. Amém. Que a paz de Ialcha esteja com cada um que aqui se encontra e aqueles que vão assistir em casa. Muito obrigado.